E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o primeiro vídeo aí do concurso 1140 que já vem acumulado por ser final zero e vários jogos bons. A dificuldade aqui dessa grade vai ser acertar quais os times aí que vai vir com misto, com reserva, com time mais titular, porque tem que tomar muito cuidado que os próximos jogos após essa rodada aqui será o jogo da volta à Copa do Brasil. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal, se inscreva, deixe o seu comentário, curta, compartilhe, para dar aquele apoio pro canal. Sem enrolação, vamos aí pro primeiro jogo, São Paulo e Flamengo. O que eu trago de informação aqui? Aqui tá falando que o último jogo do São Paulo foi contra o Fortaleza, né? Jogando fora de casa, perdeu por 1 a 0. Só que o São Paulo jogou ontem pela Copa do Brasil em casa e venceu o Goiás por 2 a 0. Depois do jogo do Fortaleza aqui, o São Paulo em casa empatou com o Botafogo em 2 a 2 e fora de casa empatou com o Juventude em 0 a 0. O Flamengo, seu último jogo foi contra o Atlético Goianiense, venceu por 2 a 0. Antes disso, fora de casa venceu o Vitória por 2 a 1 e em casa venceu o Criciúma por 2 a 1 também. Classificação do campeonato até o momento, o Flamengo é o líder com 40 pontos, em 19 jogos tem 12 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O São Paulo ele é o sexto colocado com 32 pontos, em 20 jogos tem 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do São Paulo será o jogo da volta pela Copa do Brasil. Ali no agregado tá falando 0 a 0, mas já pode considerar 2 a 0 para o São Paulo. E o próximo jogo do Flamengo será contra o Palmeiras, lembrando que essas duas equipes vão jogar agora no meio de semana. Jogo 2, Vitória e Cuiabá. Eu trago de informação aqui que o Vitória fora de casa venceu o Palmeiras por 2 a 0, em casa perdeu para o Flamengo por 2 a 1 e fora de casa perdeu para o Grêmio por 2 a 0. Já o Cuiabá em casa perdeu para o Atlético Paranaense por 2 a 1, outro jogo em casa perdeu para o Palestino por 2 a 1, tá fora da Copa do Sul-Americana, e em casa perdeu para o Fluminense por 1 a 0. Classificação do campeonato, o Vitória ele é o 17º colocado com 18 pontos, em 20 jogos tem 5 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. Já o Cuiabá, ele é o 18º colocado com 17 pontos, em 18 jogos tem 4 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Dois times aí que perdem bastante. Próximo jogo aí do Vitória será o clássico fora de casa contra o Bahia e o Cuiabá vai jogar em casa contra o Grêmio. Os últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Vitória, 2 empates e 1 vitória para o Cuiabá. O último confronto foi no mês 6 de 2024 pelo Brasileirão, empate em 0 a 0 na casa do Cuiabá. Antes disso, só lá em 2020, outro empate na casa do Cuiabá em 3 a 3. Nesse caso aqui, esse jogo foi pelo Brasileirão Série B. Bom, dois times que estão muito próximos, né, na tabela. O Cuiabá tá vindo de partidas bem ruins, vai estar jogando fora de casa, mas é aquele time que gosta de surpreender, né? Eu acho que o Vitória, com essa vitória em cima do Palmeiras, deve estar empolgado, vai jogar em casa e isso tá pesando bastante aqui no meu palpite. Eu tô indo seco na vitória do Vitória. Jogo 3, Botafogo de São Paulo e Curitiba. Último jogo do Botafogo fora de casa pela Copa Paulista, perdeu para o Monte Azul por 2 a 1. Antes disso, fora de casa perdeu para o Ceará por 4 a 1 e em casa empatou com o Brusque em 2 a 2. Já o Curitiba em casa tá vindo de vitória em cima da Chapecoense por 1 a 0, fora de casa perdeu para o Santos por 4 a 0 e em casa perdeu para o Mirassol por 1 a 0. Classificação do campeonato, o Curitiba é o 13º colocado com 23 pontos, em 18 jogos tem 6 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. O Botafogo de São Paulo ele é o 17º colocado com 18 pontos, em 17 jogos tem 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Botafogo será pela Copa Paulista, provavelmente time reserva, né? Vai enfrentar o Barretos. O Curitiba em casa vai enfrentar a Ponte Preta. Últimos confrontos entre eles, não há muita coisa, não há vitórias do Botafogo, não há empates entre eles e 2 vitórias do Curitiba. Os dois jogos só lá em 2019. Na casa do Botafogo, o Curitiba venceu por 1 a 0 e em Curitiba, na casa do Curitiba, vitória do Curitiba por 3 a 2. Bom, olhando assim, eu considero o Curitiba um elenco melhor que o do Botafogo. Tô considerando uma partida bem equilibrada, porque o Curitiba também não vem de boas partidas, né? Vai estar jogando agora fora de casa. O Botafogo é um time difícil de se enfrentar na casa deles. Por esse motivo eu tô considerando uma partida bem equilibrada. Eu tô usando um dos meus duplos aqui. Eu tô indo de Botafogo e empate. Jogo 4, Vasco da Gama e Bragantino. Último jogo aí do Vasco, fora de casa, perdeu para o Grêmio por 1 a 0. Partida bem complicada, né? Muita lama, né? Nem teve futebol direito. Antes disso, fora de casa, perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 0 e fora de casa venceu
venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0. Já o Bragantino, em casa, perdeu para o Fluminense por 1 a 0. Copa Paulista aí provavelmente time reserva. Fora de casa, perdeu para o São Bento por 1 a 0. E na Copa Sul-Americana, venceu o Barcelona de Guayaquil em casa por 3 a 2. Classificação do campeonato, o Bragantino ele é o 10º colocado com 25 pontos. Em 18 jogos tem 7 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. O Vasco, ele é o 11º colocado com 23 pontos, uma diferença bem pequena também. Com 19 jogos tem 7 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Vasco é contra o Atlético Goianiense, pela Copa do Brasil em casa. E o Bragantino também, Copa do Brasil em casa, vai enfrentar o Atlético Paranaense. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Vasco, 4 empates e 3 vitórias para o Bragantino. O último confronto foi agora em 2024, no mês 4, o Bragantino venceu em casa por 2 a 1. Antes disso, só em 2023, no mês 12, na casa do Vasco, o Vasco venceu por 2 a 1 também. Dois times aí que com certeza vão poupar jogadores, e aqui o que pode pesar é o apoio da torcida do Vasco jogando em casa, né? Temos que ficar bem de olho como é que vai ser o primeiro jogo da Copa do Brasil no meio de semana, né? Pra que na próxima semana ter uma base aí de como os jogadores vão vir, né, pra campo, né? Por enquanto, nesse palpite aqui, eu tô indo de Vasco. É um jogo bem complicado porque vão ser reservas com certeza, só que o mando de campo aí do Vasco, né, pode fazer a diferença. Jogo 5, Atlético Goianiense e Botafogo do Rio de Janeiro. Último jogo aí do Atlético Goianiense, perdeu fora de casa para o Flamengo por 2 a 0, em casa empatou com o Bahia em 1 a 1 e fora de casa perdeu para o Fortaleza por 3 a 1. O Botafogo jogou ontem pela Copa do Brasil contra o Bahia, empatou em casa em 1 a 1. Antes disso, tem esse jogo aqui contra o Cruzeiro em casa, perdeu por 3 a 0, fora de casa empatou com o São Paulo em 2 a 2 e em casa venceu o Internacional por 1 a 0. Classificação do campeonato, o Botafogo ele é o segundo colocado com 40 pontos, em 20 jogos tem 12 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O Atlético Goianiense ele é o último colocado com 12 pontos, em 20 jogos tem apenas 2 vitórias, são 6 empates e 12 derrotas. O próximo jogo aqui do Atlético Goianiense será pela Copa do Brasil contra o Vasco. E o Botafogo vai ter o jogo da volta contra o Bahia lá na casa do Bahia. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Goianiense tem 3 vitórias, são 6 empates e 6 vitórias do Botafogo. O último confronto foi no mês 4 agora de 2024, na casa do Botafogo, vitória do Botafogo por 1 a 0. Antes disso, só em 2022, um 0 a 0 na casa do Botafogo. Bom, aqui não tem muito o que dizer, né? O Atlético Goianiense, mesmo com o time titular, já vem passando dificuldades. Com certeza para esse jogo aqui vai vir com reservas. O Botafogo tem mais elenco, a vantagem do Atlético Goianiense é que tá jogando em casa e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Lembrando que é futebol, né? Pode acontecer de tudo. Jogo 6, Criciúma e Atlético Mineiro. Último jogo aí do Criciúma, fora de casa venceu o Juventude por 2 a 1, em casa empatou com Fortaleza em 1 a 1 e fora de casa perdeu para o Flamengo por 2 a 1. Já o Atlético Mineiro, ele tá vindo de vitória em cima do Corinthians por 2 a 1, em casa venceu o Vasco por 2 a 0 e fora de casa empatou com o Juventude em 1 a 1. Classificação do campeonato, o Atlético Mineiro, ele é o nono colocado com 28 pontos em 18 jogos, tem 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Já o Criciúma, ele é o 12º colocado com 21 pontos, em 18 jogos tem 5 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Criciúma será fora de casa contra o Fortaleza e o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil, vai enfrentar o CRB, é o jogo da volta. Então tem que ficar bem de olho nessa partida, né? Porque se o Atlético Mineiro ganhar de um placar elástico, pode vir com um time mais forte aí contra o Criciúma. Últimos confrontos entre eles, o Criciúma tem uma vitória, são 3 empates e uma vitória do Atlético Mineiro. O último confronto foi agora no mês 4 de 2024, na casa do Atlético Mineiro, empate em 1 a 1. Antes disso, só em 2014, na casa do Criciúma, uma vitória por 3 a 1 do Criciúma. Bom, nesse jogo 6, o que eu tô levando em consideração que é muito difícil vencer o CRB lá na casa deles. Então eu tô acreditando que o jogo dessa semana pela Copa do Brasil do Atlético Mineiro vai ser um jogo bem difícil e provavelmente eles vão ter que decidir essa vaga aí no segundo jogo. Então eu tô acreditando que o Atlético Mineiro contra o Criciúma vai vir com um time reserva ou misto. E o Criciúma jogando em casa, né, já tá vindo dessa vitória em cima do Juventude fora de casa, pode estar empolgado. Então por esse motivo eu tô indo seco no Criciúma.
Jogo 7, Amazonas e Ituano. Último jogo aí do Amazonas, em casa empatou com o Guarani em 1-1. Fora de casa, outro empate em 0-0 contra o América. E fora de casa, venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0. Já o Ituano, em casa empatou em 0-0 contra o Vila Nova. Outro jogo em casa empatou em 0-0 com o América. E fora de casa, perdeu para o CRB por 1-0. Classificação do campeonato, o Amazonas ele é o 15º colocado com 21 pontos. Em 17 jogos tem 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O Ituano é o penúltimo colocado aí do campeonato com 13 pontos, tem 18 jogos, são 3 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Amazonas será contra o Sport, fora de casa, e o Ituano vai jogar em casa contra a Chapecoense. Confrontos entre eles não tem muita coisa. Bom, como a gente pode ver aqui pelos números, o Ituano está numa situação bem difícil. O Amazonas é um time complicado de vencer lá na casa deles. Começou o campeonato ruim, né? Com alguns tropeços. Tem uma informação dessa semana que parece que o Jô vai sair do Amazonas. Ele pediu a rescisão de contrato. Mas o Amazonas não deixa de ser um time forte quando joga em casa. E vai pegar uma equipe aí que não está muito bem no campeonato. Então, por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Amazonas. Jogo 8, Atlético Paranaense e Grêmio. Último jogo aí do Atlético Paranaense, fora de casa venceu o Cuiabá por 2-1. Em casa venceu o Cerro Porteño pela Copa Sul-Americana por 2-1 também. E fora de casa perdeu para o Bragantino por 1-0. Já o Grêmio venceu o Vasco em casa por 1-0. Antes disso, empatou com o Corinthians fora de casa em 2-2. E em casa venceu o Vitória por 2-0. Classificação do campeonato, o Atlético Paranaense ele é o 8º colocado, com 28 pontos em 18 jogos, tem 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O Grêmio ele é o 16º colocado com 18 pontos em 18 jogos, tem 5 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Paranaense será pela Copa do Brasil, jogo da volta contra o Bragantino, fora de casa. E o Grêmio também, jogando em casa, vai pegar o Corinthians pela Copa do Brasil, segundo jogo. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Paranaense com 6 vitórias, são 2 empates entre eles, 7 vitórias para o Grêmio. O último confronto, mês 4 de 2024, na casa do Grêmio, o Grêmio venceu por 2-0. Antes disso, em 2023, no mês 10, na casa do Grêmio, o Atlético Paranaense venceu por 2-1. Para essa partida aqui são várias possibilidades, né? Os dois times aí têm jogos pela Copa do Brasil na próxima partida. Só que o Grêmio, ele tá naquela situação difícil, né? Tá beirando ali a zona de rebaixamento, precisa se afastar, mas é bem provável também que vai vir com um time mesclado, né? Mas pensando que o Renato Gaúcho pode usar esse jogo aqui como uma oportunidade para se afastar da zona de rebaixamento e vir com um time mais forte para vencer o Atlético Paranaense, eu tô indo de Atlético Paranaense porque tá jogando em casa, é muito forte dentro do seu estádio com o apoio da torcida, e vitória do Grêmio, né? Que ele pode vir com um time mais forte aí para tentar ganhar esses 3 pontos. Jogo 9, Corinthians e Juventude. O último jogo aí do Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro fora de casa por 2-1. Em casa empatou com o Grêmio em 2-2 e fora de casa venceu o Bahia por 1-0. Já o Juventude em casa perdeu para o Criciúma por 2-1. Fora de casa perdeu para o Cruzeiro por 2-0 e em casa empatou com o São Paulo em 0-0. Classificação do campeonato, o Juventude ele é o 13º colocado com 21 pontos. Em 18 jogos tem 5 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. E o Corinthians ele é o 15º colocado com 19 pontos. Em 20 jogos tem 4 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí das duas equipes vai ser o jogo da volta para o Corinthians fora de casa contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. E o Juventude também vai jogar fora de casa contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Últimos confrontos entre eles, o Corinthians tem uma vitória, são 2 empates e 2 vitórias para o Juventude. O último confronto foi no mês 4 agora de 2024, na casa do Juventude, o Juventude ganhou por 2-0. Antes disso, só em 2022, na casa do Juventude, empate em 2-2. Bom, como eu disse, o mais complicado aqui nessas análises da Loteca 1140 é ver bem, né, o elenco, quem é que tem o elenco mais forte agora nesse momento, porque aqui é certeza que os dois times vão vir com times reservas ou mistos, né? Para essa partida aqui, vou levar em consideração o Corinthians jogando em casa e o Juventude, né, não tá vindo de boas partidas. Por esse motivo, eu também vou usar mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Corinthians e empate entre eles. Jogo 10, Fluminense e Bahia.
Último jogo do Fluminense, venceu o Bragantino por 1-0 fora de casa. Em casa venceu o Palmeiras por 1-0 e fora de casa venceu o Cuiabá por 1-0. Já o Bahia em casa empatou com o Internacional em 1-1. Lembrando, né, que o Bahia jogou ontem, fora de casa empatou com o Botafogo pela Copa do Brasil também em 1-1. Depois desse jogo do Internacional, fora de casa empatou com o Atlético Goianiense em 1-1 e em casa perdeu para o Corinthians por 1-0. Classificação do campeonato, o Bahia ele é o sétimo com 32 pontos. Em 20 jogos tem 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Já o Fluminense, ele é o penúltimo colocado com 17 pontos. Em 19 jogos tem 4 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Fluminense é o jogo da volta contra o Juventude pela Copa do Brasil. E o Bahia vai jogar em casa também pela Copa do Brasil, o jogo da volta contra o Botafogo. Últimos confrontos entre eles são 6 vitórias para o Fluminense, 4 empates e 5 triunfos para o Bahia. O último jogo entre eles foi no mês 4 de 2024, triunfo do Bahia por 2-1 em casa. E antes disso, só lá em outubro de 2023, também pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, outro triunfo do Bahia por 1-0 em casa. Nesse jogo aqui do Fluminense e Bahia, é o mesmo caso ali do jogo entre o Atlético Paranaense e Grêmio. O Bahia é certeza que vai vir com um time reserva ou misto. Agora o Fluminense não tem esse luxo, né, de querer colocar time reserva, porque tá na zona de rebaixamento. E o Mano Menezes pode aproveitar esse momento e colocar uma equipe mais forte para tentar ganhar pontos em cima do Bahia e se afastar da zona de rebaixamento, né? Tentar pelo menos ganhar um pouco. Então o primeiro jogo aí contra o Juventude pela Copa do Brasil é um jogo decisivo para o Fluminense. Se golear, se ganhar de um placar maior, elástico, há essa possibilidade de contra o Bahia, né, vir com um time mais forte. Mas isso é só uma teoria. Imaginando que as duas equipes vão vir com um time mesclado, para essa partida aqui eu tô indo de empate e vitória do Bahia. Mas vamos ver como é que vai ser os jogos aí do meio de semana e até sábado, né, antes de fazer os palpites aí no bilhete, tentar descobrir essa informação aí sobre o Fluminense. Jogo 11, Ponte Preta e Avaí. Último jogo aí da Ponte Preta fora de casa perdeu para o Sport por 3-1, em casa venceu o Vila Nova por 2-0 e fora de casa perdeu para o Paysandu por 1-0. Já o Avaí fora de casa empatou contra o Mirassol em 0-0, em casa perdeu para o Ceará por 1-0 e fora de casa perdeu para o Vila Nova por 2-1. Campanha não muito boa aí do Avaí, hein? Um dos times que estavam lá na frente no início do campeonato. Classificação do campeonato, o Avaí, ele é o 11º colocado com 24 pontos, em 17 jogos tem 6 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Já a Ponte é a 12ª colocada com 23 pontos, em 18 jogos tem 6 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí da Ponte será fora de casa contra o Curitiba e o Avaí vai jogar em casa contra o Operário. Últimos confrontos entre eles, a Ponte tem 4 vitórias, são 5 empates e 5 vitórias para o Avaí. O último confronto foi no mês de novembro de 2023, na casa da Ponte, o Avaí venceu por 1-0 e antes disso, na casa do Avaí, foi a Ponte que venceu por 1-0 no mês 7 de 2023. Dois times que estão muito próximos ali na tabela, números bem parecidos, e o que eu mais vejo de vantagem aqui é a Ponte Preta jogando em casa. Costuma ir muito bem. O Avaí tá vindo de muitos tropeços, né, nesses últimos jogos. E aqui o que eu tô levando em consideração, além dos números, é o mando de campo aí da Ponte. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória da Ponte Preta. Jogo 12, Internacional e Palmeiras. Último jogo aí do Internacional, empate em 1-1 contra o Bahia, fora de casa. Em casa empatou com o Rosário Central pela Copa Sul-Americana em 1-1. Também, né, tá eliminado da Copa Sul-Americana. E fora de casa perdeu para o Botafogo por 1-0. Já o Palmeiras, né, tá vindo de derrota em casa para o Vitória por 2-0. Fora de casa perdeu para o Fluminense por 1-0 e em casa venceu o Cruzeiro por 2-0. Classificação do campeonato, Palmeiras ele é o terceiro colocado com 36 pontos. Em 20 jogos tem 11 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. O Internacional ele é o 14º colocado com 20 pontos. Em 15 jogos, muitos jogos aí devendo, né? São 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Internacional será contra o Atlético Paranaense. E o Palmeiras tem um jogo da volta pela Copa do Brasil contra o Flamengo. Últimos confrontos entre eles, o Internacional tem 4 vitórias, são 4 empates e 7 vitórias para o Palmeiras. O último confronto foi no mês 4 de 2024, na casa do Palmeiras. O Internacional venceu por 1-0 e no mês 11 de 2023, o Palmeiras em casa venceu por 3-0. Aqui não tem muito o que dizer, né? É certeza aí que o Palmeiras vai vir com o time reserva contra o Internacional nesse jogo aqui. Vai depender muito, né, do que vai acontecer no jogo durante a semana aí entre Palmeiras e Flamengo, mas eu acho que é muito
muito difícil o Palmeiras golear o Flamengo, né? Alguma coisa assim. Então, por esse motivo, eu tô acreditando que o Internacional, como não tem compromisso por Copas, né? Tá eliminado da Copa Sul-Americana e também não tá jogando a Copa do Brasil, vai vir com um time muito forte aí pra enfrentar o Palmeiras, que provavelmente serão as reservas. Por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Internacional. Jogo 13, Novo Horizontino e Goiás. O último jogo aí do Novo Horizontino fora de casa venceu o Paysandu por 3-1, fora de casa empatou com o Operário em 0-0 e em casa venceu a Chape por 1-0. Já o Goiás em casa empatou com o CRB em 1-1, fora de casa venceu o Guarani por 3-2 e fora de casa perdeu para o Operário por 2-0. Classificação do campeonato, o Novo Horizontino fazendo uma boa campanha, é o vice-líder aí na segunda posição com 30 pontos, em 18 jogos tem 8 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O Goiás, ele é o nono colocado com 25 pontos, em 17 jogos tem 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Novo Horizontino será uma pedreira, que é o CRB lá, e o Goiás vai jogar em casa pela Copa do Brasil, o jogo da volta contra o São Paulo. Confrontos entre eles não há muitas coisas nesses últimos anos, e é o mesmo caso aqui do Internacional, né? O Novo Horizontino não tá jogando Copa do Brasil e nenhum outro tipo de Copa, tá fazendo uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, é muito forte quando joga em casa, e o Goiás precisa reverter um placar de 2-0 aí contra o São Paulo. Então, certeza que vai vir com time reserva ou misto, e para esse palpite aqui eu tô indo seco no Novo Horizontino. Jogo 14, Operário e CRB. Último jogo aí do Operário fora de casa perdeu para o Mirassol por 1-0, em casa empate contra o Novo Horizontino em 0-0 e em casa venceu o Goiás por 2-0. O CRB tá vindo de empate contra o Santos em casa em 1-1, fora de casa empatou com o Goiás em 1-1 e em casa venceu o Ituano por 1-0. Classificação do campeonato, o Operário, ele é o oitavo colocado com 26 pontos, em 17 jogos tem 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O CRB, apenas 2 pontos atrás, né? Ele é o décimo colocado com 24 pontos, em 17 jogos tem 6 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Números também bem parecidos. Próximo jogo aí do Operário será fora de casa contra o Avaí, e o CRB vai ter que jogar pela Copa do Brasil, segundo jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Operário, 2 empates e 3 vitórias para o CRB. O último confronto foi só lá em 2022, na casa do CRB. O CRB venceu por 2-1 o Campeonato Brasileiro Série B. E no mesmo ano, em julho de 2022, na casa do Operário, o CRB venceu por 3-2. Esse jogo aqui, eu não tenho mais duplos, mas caberia tranquilo aqui um duplo no Operário e empate, porque o CRB, a gente pode ver ali que nos seus últimos 3 jogos não teve derrotas, mas vai enfrentar o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Então pode ser outro time aí que vai vir com time reserva ou misto para enfrentar o Operário. Mas como o CRB ali é um time que empata bastante, e como a gente pode ver no número de gols ali, o Operário não é um time que marca muitos gols, né? Em 17 jogos ter apenas 11 gols marcados, então essa partida aqui pode muito bem terminar empatada em 0-0, ou então ser um placar de 1-0 para algum dos dois lados. Por esse motivo eu tô indo seco no empate entre eles. Mas aqui tem que levar muito em consideração esse jogo da Copa do Brasil para o CRB. Bom, pessoal, as primeiras informações aqui da grade da Loteca 1140 foram essas. Lembrando que é uma grade que já vem acumulada por ser final 0. Dependendo de como seja aí a Loteca 1139, pode ser um prêmio muito bom. E é isso, espero que tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative todas as notificações para que o YouTube sempre te avise quando tiver vídeos novos. Curta, compartilhe, deixe aí nos comentários os seus palpites, as suas informações, caso eu não tenha falado alguma coisa que seja muito importante para ajudar aí nos palpites. E é isso, desejo muita sorte, vamos acompanhar esses jogos aí do meio de semana, que é só jogão. Desejo muita sorte aí para todo mundo na Loteca 1139 e também nessa nova Loteca 1140. Até o próximo vídeo, fui!